Em meio às incertezas e à tristeza que pairavam sobre a cidade de Jerusalém, uma sombra escura se espalhou sobre o trono. Um menino de apenas 12 anos. Na idade em que a maioria das crianças brincava sem preocupação nas ruas, sonhava com aventuras e descobria o mundo, a infância de Manassés foi de repente arrancada. Ele foi colocado de forma rápida e difícil na posição mais importante e pesada de todo o reino de Judá. Mas o governo dele não trouxe a esperança que o povo tanto esperava. Pelo contrário, com uma maldade e uma escuridão que pegaram a todos de surpresa, o jovem rei transformou a cidade santa num lugar cheio de ídolos, de falta de fé e de desrespeito a Deus. Ele sujou o templo sagrado, que tinha sido feito para adorar a Deus. Ele derramou o sangue de muitas pessoas inocentes e seus gritos se misturavam com a dor e as lágrimas de quem perdia entes queridos. E, com uma ousadia inacreditável, ele desafiou abertamente o próprio Deus de Israel, o Senhor de tudo. Parecia que não havia limites para o que ele fazia de errado, para o quão baixo ele podia chegar. Um rei menino que, em sua arrogância jovem, ousou desafiar o próprio céu. Mas o que poucos sabiam, o que a história talvez tentou esconder, é que o destino desse jovem rei, tão marcado por sua rebeldia e falta de respeito a Deus, ainda aguardava uma virada que ninguém esperava. Uma mudança tão grande que desafiaria tudo o que se podia imaginar. Como a arrogância mais teimosa pôde, afinal, dar lugar à mais profunda e humilde entrega? Como um coração tão duro pôde ser quebrado? E por que, no meio de tanta bagunça, de tanto erro e contra toda na expectativa de justiça, a mão de Deus, que ele tanto ignorou, agiu a seu favor de um jeito tão surpreendente, tão forte e cheio de amor? Prepare-se, então, para conhecer a incrível e emocionante jornada de um homem que, mesmo em seu pior momento de maldade, provou que, mesmo nos erros mais graves, mesmo nas quedas mais profundas e nas noites mais escuras da alma, a misericórdia sem fim e o amor de Deus são capazes de fazer o impossível. Eles podem mudar não só a história de um reino, mas a própria essência de um coração humano, limpando-o e salvando-o. Se sua alma busca mais histórias assim, se você quer fortalecer sua fé e descobrir outras narrativas inspiradoras de como vidas são transformadas pela fé, este é o lugar certo para você. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo no canal Vivência Católica e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que pode ajudar muito sua alma. Sua jornada de fé e descoberta começa aqui com a gente. Para entender bem quem foi Manassés e o quão longe ele foi em se afastar de Deus, precisamos primeiro olhar um pouco para trás e conhecer seu pai, o rei Ezequias. Diferente de muitos reis antes dele, que se perderam no caminho da idolatria, Ezequias foi um exemplo brilhante de retidão e fé em um tempo de trevas. Seu reinado foi marcado por uma grande dedicação ao Deus de Israel, o mesmo Deus que Manassés mais tarde ousaria desafiar. Ele governou com muito cuidado, mandando tirar todos os ídolos que tinham aparecido na terra de Judá, limpando o país dessas coisas erradas. Além disso, ele fez questão de arrumar e restaurar o templo do Senhor, que tinha sido deixado de lado e sujo em outros reinados, devolvendo a ele seu valor e propósito. E num momento que trouxe muita alegria e fé de volta ao povo de Judá, ele organizou uma grande festa da Páscoa, um evento que por si só marcou um novo começo espiritual para a nação. Ezequias mostrou uma coragem enorme e uma dependência total de Deus em momentos muito difíceis, como na temida invasão assíria do rei Senaqueribe, uma ameaça que parecia impossível de vencer. Foi a oração sincera e cheia de fé dele que trouxe uma ajuda milagrosa e espetacular de Deus, uma ação divina que se tornou uma lenda entre seu povo. No entanto, o bom exemplo de um pai, por mais grandioso que seja, nem sempre e infelizmente define o caminho que um filho vai escolher seguir. Aos apenas 12 anos, Manassés assumiu o trono, um rei ainda criança no meio da tristeza pela morte de seu pai e de muitas expectativas sobre o futuro incerto do reino. Ele era, pela sua idade e situação, jovem e muito inexperiente, o que o deixava especialmente vulnerável às influências ruins que o cercavam. A corte real, talvez ainda com raiva das mudanças sérias que Ezequias havia feito para a fé e a pressão dos reinos vizinhos,
Com seus cultos pagãos tentadores, seus rituais estranhos e suas promessas de poder e riqueza, começaram a se infiltrar devagar e a mudar o coração jovem e fácil de influenciar do rei. O desejo por cultos de outros povos, que era muito comum naquela época, foi apresentado a Manassés não como algo perigoso, mas como uma alternativa interessante, talvez até mais moderna ou avançada, ao Deus que não se vê e às tradições que seu pai tinha defendido com tanto fervor. Rapidamente, e de forma alarmante, ele se mostrou fácil de ser levado por essas tentações enganosas, abandonando sem pensar o caminho certo da fé e da obediência a Deus. O que talvez tenha começado como uma simples curiosidade de criança, uma brincadeira sem maldade, ou talvez um desejo forte e rebelde de se livrar das regras das tradições de seu pai, que ele podia ver como limitantes, logo se transformou de um jeito assustador num buraco profundo e perigoso de abandono total da fé e de coisas muito erradas. A ousadia de Manassés não teve limites. Ela chegou perto de ser uma blasfêmia aberta e desafiadora. Ele não só permitiu a adoração de ídolos em seu reino, como a impôs de forma cruel sobre o povo, com uma dureza que não combinava com sua pouca idade. Os altares que Ezequias tinha feito para honrar o Deus vivo foram derrubados um por um, com um desprezo que chocava a todos. E no lugar deles, de forma assustadoramente rápida e com uma eficiência maligna, Manassés construiu altares grandes e caros para Baal e Azerá, deuses pagãos que pediam sacrifícios horríveis e rituais perversos. O templo do Senhor, a casa de Deus em Jerusalém, o lugar mais sagrado e respeitado para o povo de Israel, o centro de sua fé e identidade, foi de forma violenta e sem piedade profanado, perdendo sua santidade. Dentro de seus pátios sagrados, que antes tinham orações e louvores a Deus, Manassés colocou altares para todos os astros do céu, o sol, a lua, as estrelas, um desafio direto e profundo ao Criador de tudo. E o que é ainda mais chocante, mais revoltante, mais desrespeitoso, ele ousou, com uma audácia que parecia loucura, colocar uma imagem esculpida da deusa Azerá no próprio Santo dos Santos, o lugar mais íntimo do templo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Tente por um momento imaginar a dor aguda, a ofensa profunda e a raiva que tomou conta daqueles poucos fiéis que, em segredo e com medo, ainda amavam o Senhor. Eles viam, com lágrimas nos olhos e desespero no coração, a profanação mais horrível e vergonhosa de seu lugar de adoração, transformado diante de seus olhos num templo pagão, um esconderijo de coisas erradas. A maldade de Manassés, no entanto, não parou apenas na adoração de ídolos e no desrespeito religioso. Seu governo, em pouco tempo, virou um tempo de terror total. Um período sombrio e cheio de sangue, marcado por uma crueldade nunca vista e um derramamento de sangue inocente que clama por justiça até hoje. Ele levou a prática pagã e desumana de sacrifícios de crianças a um nível horrível, chegando a passar seus próprios filhos pelo fogo em rituais que davam nojo, um ato que assustava até os povos vizinhos. Uma maldade indescritível que não só machucava a alma da nação, mas desafiava diretamente a santidade, o amor e a justiça do Deus que proibia tais coisas. O sangue dos inocentes, cujos gritos foram calados pelo fogo, clamava sem parar da terra de Judá, uma mancha que nunca saiu da história do reino, um sinal mudo e assustador de sua maldade. Enquanto o mal se espalhava como uma doença sem controle e forte por toda a terra, as vozes dos profetas, cheias do Espírito de Deus e sem medo, não se calavam de vez, mesmo com as ameaças. Deus, em sua paciência sem fim, que é maior do que a gente pode entender, e em seu amor que não muda, continuou a mandar mensageiros corajosos, os profetas, para avisar Manassés e, por meio dele, todo o povo que tinha se desviado. Eles pediam com insistência e urgência para que se arrependessem, avisando sobre o castigo de Deus que estava chegando, como uma espada pendurada sobre a nação por tanta maldade e rebeldia. Mas a arrogância cega e a teimosia do rei eram tão grandes que ele não só ignorou friamente e com desprezo esses avisos de Deus, mas, em sua raiva cruel e sanguinária, perseguiu e calou à força aqueles que ousavam confrontá-lo com a verdade incômoda.
A história dos judeus, inclusive, com relatos que mostram a violência daquela época, diz que Manassés foi responsável pela morte horrível do grande profeta Isaías, que teria sido cerrado ao meio, um sinal brutal e chocante de seu governo tirano sem limites, de seu desprezo total pela verdade e de sua completa falta de carinho pela vida das pessoas. O reino de Judá, que antes tinha sido um exemplo brilhante de fé, justiça e esperança, sob o governo bom de Ezequias, se transformou num lugar escuro de falta de fé e de perda de valores morais sob o governo ruim e sanguinário de Manassés. A corrupção se espalhava e sufocava todas as partes da sociedade, desde os nobres importantes que faziam planos secretos em seus palácios, até o povo simples nas ruas, que vivia com medo e opressão. O medo e a opressão mais forte dominavam, com o povo assustado e sem esperança, e a tristeza se instalava, pesada e sem ar, nos corações daqueles poucos que ainda lembravam e queriam os dias de fé verdadeira e paz. Manassés, com suas ações ruins e sua teimosia no mal, levou o povo para um buraco fundo e perigoso de falta de visão espiritual, afastando-os cada vez mais do verdadeiro e único Deus. Mas a paciência de Deus, por mais longa, por mais profunda e por mais que a gente não entenda, tem um limite. E a justiça de Deus, por mais que pareça demorar aos olhos dos homens, tem seu tempo certo e que não pode ser evitado de aparecer. Embora Manassés se sentisse intocável em seu trono de poder, confiando em acordos humanos fracos e em seus ídolos vazios e sem poder, que não podiam fazer nada por ele, a vontade de Deus agiu de um jeito que ninguém esperava, de forma avassaladora e, para o rei, totalmente impossível de fugir. O poderoso Império Assírio, muitas vezes usado por Deus para trazer sua justiça em outros tempos, invadiu Judá com uma força que não dava trégua e destruía tudo. O caos se espalhou por toda parte, em cada cidade, em cada vila. As defesas do reino caíram como castelos de areia diante da onda do mar. Manassés, que antes era o rei poderoso e orgulhoso de si, foi pego de surpresa no meio da confusão, capturado no calor da batalha, no meio da bagunça e do desespero que tomavam conta de seu exército. Não houve honras em sua queda, nem festa para sua prisão, apenas a dureza da captura. Ele foi brutalmente acorrentado, arrastado como um escravo, humilhado em público e levado como um prisioneiro comum, sem nada de sua realeza, para a distante e temida Babilônia, uma cidade que por si só representava o auge do paganismo, da adoração de ídolos e da dominação de outros reinos. Longe de sua amada Jerusalém, de seus deuses falsos que se mostraram fracos e incapazes de salvá-lo, e de seu poder que durou pouco e sumiu como fumaça no vento, Manassés se viu pela primeira vez em muito tempo na mais completa e desesperadora miséria, no fundo do poço. A solidão enorme e o desespero mais profundo se tornaram seus únicos e constantes companheiros naquela cela escura, fria e úmida da prisão da Babilônia. Sem nada de suas roupas de rei, sem suas glórias terrenas e sem sua grandeza, que ele mesmo tinha dito que era sua, ele não era mais o rei, o governante forte de Judá, mas apenas um prisioneiro humilhado, um ser humano fraco, com o peso enorme e insuportável de seus erros passados e de sua desobediência martelando sem parar sua mente atormentada. Foi nesse tempo de prisão dura e de uma angústia muito, muito profunda, no chão frio e sujo de uma prisão distante, onde ninguém o via ou o julgava, que o coração duro, teimoso e orgulhoso de Manassés finalmente se quebrou em pedaços num momento de desespero e rendição. A mesma boca que um dia falou mal do Deus Todo-Poderoso, que mandou construir altares para ídolos e matar pessoas inocentes de forma cruel, agora, num ato de desespero verdadeiro e de um arrependimento que vinha da alma, pedia desesperadamente por perdão e por misericórdia. O pedido sincero de Manassés, que vinha do fundo de sua alma quebrada e humilhada, ecoou nos corredores da prisão e, de forma milagrosa, chegou aos céus. Era uma oração sem truques, sem pensar em merecer algo, apenas a confissão simples e clara de um homem que, por fim e no seu limite, entendeu o tamanho do seu erro, a profundidade de sua queda e a bondade infinita e impossível de entender de Deus, que ele tanto tinha desafiado, ofendido e ignorado por muitos anos.
Deus, em sua misericórdia forte e que não muda, que vai além de tudo o que a gente pode entender e desafia a lógica da justiça que só paga o que se faz, surpreendentemente, ouviu o pedido de seu servo arrependido e agiu com poder e amor. E, para a surpresa total de muitos que o conheciam, para a desconfiança no início de alguns e para a prova clara de que o agir de Deus vai além e muda toda a lógica humana e as expectativas da terra, Manassés foi, de fato, libertado de sua prisão na Babilônia e, de forma ainda mais incrível, voltou para seu trono em Jerusalém. Isso foi um ato de amor e perdão que nunca se viu antes. De volta ao seu reino, que ele tinha deixado na escuridão, ele não era mais o mesmo homem. A humilhação que sofreu nas prisões da Babilônia e o arrependimento sincero que lavou sua alma tinham feito, no fundo de seu ser, um novo homem, de verdade transformado pelo amor de Deus. Manassés, então, com uma energia e uma força que surpreenderam a todos, começou uma reforma religiosa profunda, ampla e radical, dedicando-se com um zelo que contrastava com seu passado para desfazer todo o mal e todas as coisas erradas que ele mesmo tinha causado e obrigado seu povo a fazer. Com suas próprias mãos, ou cuidando de perto com uma vontade renovada e que não parava, ele derrubou os altares pagãos que ele mesmo tinha construído com tanto desejo, tirou os ídolos que tinha levado para o templo e limpou o templo do Senhor, devolvendo a ele sua santidade que foi desrespeitada. Mais do que isso, ele pediu com muita força para que o povo voltasse, de todo o coração, para o Deus verdadeiro, para que abandonassem os costumes de adorar ídolos que tinham se espalhado e para que adorassem somente ao Senhor, o único Deus digno de louvor e adoração. Sua mudança não foi apenas uma decisão política esperta, uma forma de ser aceito de novo pelo povo, mas um sinal vivo, verdadeiro e claro do poder de Deus que salva, mostrando que nenhum pecado, por mais grave, horrível ou insistente que seja, é grande demais para a sua graça infinita, que perdoa e restaura. Manassés, que tinha levado Judá à ruína espiritual, à queda moral e à vergonha nacional, agora guiava o povo para um caminho de volta à fé, com o coração humilde, de verdade arrependido e muito grato pela misericórdia que recebeu. Manassés governou por muitos e importantes anos depois de se converter, e mesmo que as lembranças escuras de seu passado continuassem, como marcas profundas de uma ferida que demoraria a sarar no coração da nação, sua história se tornou um lembrete forte e que nunca se apaga da capacidade infinita de Deus de perdoar o que parecia impossível, de restaurar o que parecia totalmente quebrado e de mudar vidas de formas que vão além do que a gente pode entender. Seu legado, portanto, não foi apenas o de um rei que errou muito, que sujou a história de seu povo com a adoração de ídolos horríveis e com o derramamento de sangue inocente. Mas, acima de tudo, ele se tornou o testemunho vivo, verdadeiro e forte de um homem que, em sua queda mais profunda, em seu desespero mais escuro, encontrou a salvação e se tornou um farol do amor de Deus para as gerações futuras, uma luz que apontava para o perdão. Sua sepultura, provavelmente um túmulo simples e sem o luxo e a pompa que outros reis que buscaram apenas a glória humana acumulavam, contava, na verdade, uma história muito mais profunda, mais verdadeira e mais forte. A de que o amor de Deus é capaz de alcançar e mudar até o coração mais distante e sem fé, transformando a escuridão mais densa e que sufoca em luz brilhante e que salva o desespero mais forte em esperança renovada e firme, e o pecador mais ruim em um ser perdoado, restaurado e totalmente salvo. Porque ali, naquele túmulo simples que poucos iriam notar ou lembrar, descansava não apenas o corpo mortal de um rei que tinha caído em desgraça e depois se levantado, mas o testemunho eterno e que não se abala de que a graça soberana de Deus é capaz de alcançar até o pecador mais distante, tirando-o das profundezas mais escuras da falta de fé para a luz gloriosa e libertadora de sua presença. Se essa história de Manassés, de sua queda profunda e de sua salvação surpreendente, tocou seu coração e acendeu uma chama de esperança e fé em sua alma, não hesite em deixar seu like neste vídeo e, mais importante, compartilhá-lo com alguém que você sabe precisa de uma palavra de esperança e de um pouco do amor de Deus que tudo pode.
E para continuar explorando as verdades da fé católica, descobrindo mais exemplos que inspiram e alimentando sua caminhada diária com Deus, junte-se à nossa comunidade cheia de vida. Inscreva-se agora mesmo no canal Vivência Católica e ative o sininho para receber todas as nossas novidades e não perder nenhum vídeo que possa enriquecer sua vida espiritual. Que o amor infinito, que transforma e salva de Deus, esteja sempre com você, hoje e em todos os seus dias.